A verdadeira história de Medusa, da sacerdotisa a Górgona. O início de sua existência. Medusa era uma jovem de aspecto puramente humano, filha de antigas divindades do mar, Fórcis e Ceto. Diferentemente de suas irmãs Steno e Euríale, que nasceram com feições serpentinas e temperamentos agressivos, Medusa possuía uma beleza notável, destacada por seus cabelos escuros, que se tornavam cada vez mais deslumbrantes com o passar do tempo. Seus anos de formação foram passados à beira-ar em uma vida simples, mas plena, banhada pela brisa marinha. Foi nesse cenário costeiro que ela construiu uma amizade sincera e profunda com Ificles, um rapaz filho de pescador que, apesar da fama intimidatória da família de Medusa, via nela apenas alegria e bondade. A amizade deles floresceu com brincadeiras inocentes, onde fingiam ser deuses e heróis. Medusa invariavelmente escolhia o papel de Atena, a deusa da sabedoria, enquanto com bom humor encarnava figuras mais sombrias ou desafortunadas. Essa conexão infantil se fortaleceu com o tempo. Conforme Medusa transitava para a adolescência, sua beleza se acentuava, cativando a todos com seus cabelos ondulados e semblante tranquilo. A vocação de Medusa. Ificles, por sua vez, descobriu que seus sentimentos por ela iam além da amizade. Ele a admirava tanto pela sua doçura quanto por sua aparência. Em um momento de coragem juvenil, declarou seu afeto, expressando o desejo de estar sempre ao lado dela. Medusa, com carinho, explicou que seu caminho levava para outro lugar, o serviço a Atena. Ela aspirava a se tornar uma sacerdotisa e, para isso, precisava manter sua pureza e renunciar ao amor terreno, preservando seus votos acima de qualquer coisa. Ifii, embora entristecido, aceitou a decisão, prometendo continuar a apoiá-la em sua jornada. Com a bênção de seus pais, Medusa partiu rumo a Atenas, a cidade consagrada a Atena, repleta de grandiosa arquitetura e um centro de conhecimento. Vida no templo de Atena. Dedicação ao serviço. Lá, ela buscou um espaço entre as moças dedicadas ao serviço no majestoso templo da deusa situado na Acrópole. A vida no templo exigia rigorosa disciplina e devoção. Medusa se dedicou intensamente a todas as tarefas, desde as orações matinais até o cultivo da pureza física e mental, sempre mantendo uma postura exemplar que espelhasse as virtudes de Atena. Beleza notável. Rapidamente ela se destacou não apenas por seu fervor religioso, mas também pela beleza ímpar de seus cabelos, que pareciam atrair olhares como um ímã. Muitos que visitavam o templo, além de prestar homenagem à deusa, vinham para admirar a elegância da jovem que liderava os rituais. Ifi havia encontrado um trabalho simples na cidade, observava à distância, orgulhoso de vê-la tão realizada em sua vocação. Atenção indesejada. Quando tinham a chance de se encontrar, ela expressava o quanto a presença dele a fazia sentir-se segura. No entanto, a crescente admiração pela beleza de Medusa começou a gerar murmúrios em Atenas. Boatos insinuavam que seus cabelos superavam em beleza os da própria Atena, levantando a possibilidade de inveja divina. Do alto do Monte Olimpo, Atena de fato percebeu a atenção que a jovem recebia, mas inicialmente a via como uma serva leal e não a censurava, ao menos não naquele momento. A rivalidade divina. Paralelamente, Poseidon, o poderoso deus dos mares, observava atentamente a relação entre Atena e sua proeminente sacerdotisa. A rivalidade entre Atena e Poseidon datava da fundação da cidade que viria a levar o nome da deusa. Poseidon oferecerá uma fonte de água salgada enquanto Atena apresentou a oliveira. Os cidadãos escolheram o presente de Atena, o que gerou um ressentimento duradouro em Poseidon. Ao notar a proximidade entre a deusa e Medusa, ele concebeu um plano de vingança, buscando humilhar Atena através de sua mais devota seguidora. Medusa, completamente alheia a essa trama divina, continuava seus deveres com seriedade, procurando evitar holofotes excessivos. Contudo, seus atrativos eram inegáveis e isso progressivamente aumentava o incômodo de Atena, que começava a desconfiar de toda a atenção direcionada à jovem. O encontro com Poseidon. A saída do templo. Certa tarde, Medusa deixou o templo para colher flores e ervas essenciais para um ritual, dirigindo-se à beira-ar. Ificles, ao vê-la partir, seguiu-a discretamente, preocupado com sua segurança sozinha. Seus receios se confirmaram quando uma figura imponente emergiu do oceano. A abordagem do deus. O desconhecido,
Com uma voz grave e altiva, dirigiu-se a Medusa, reconhecendo-a como a sacerdotisa mais admirada de Atena e expressando compreensão pela fama de sua beleza. Medusa estremeceu ao perceber a natureza divina do visitante. Ao aproximar-se, identificou-o como Poseidon. Ela se curvou em respeito, perguntando o motivo de sua presença. A proposta rejeitada. Poseidon, com um tom sedutor, disse ter ouvido falar dela e questionou por que uma beleza como a dela se dedicava a uma deusa que, segundo ele, não a valorizava. Ele sugeriu que ela preferiria os favores de um deus que dominava os mares. Medusa recuou, sentindo medo, mas firmemente lembrou seus votos de pureza e devoção a Atena, afirmando que nada poderia quebrar seu compromisso. A fuga desesperada. A recusa de Medusa surpreendeu Poseidon, que não esperava ser rejeitado por uma mortal. Ele tentou detê-la ao passar por ela, mas Medusa reagiu, golpeando seu rosto antes de fugir desesperadamente. O deus enfurecido iniciou a perseguição. Ificles, testemunhando a cena, tentou intervir, gritando para Poseidon parar e empunhando uma pequena faca. Poseidon afastou com um golpe brutal, atirando na areia. Medusa continuou correndo em direção ao único lugar que considerava seguro, o Templo de Atena. A profanação do templo. Quase sem fôlego, Medusa chegou ao santuário e se ajoelhou diante da grandiosa estátua de sua deusa, rezando em silêncio por proteção, enquanto ouvia os passos de Poseidon se aproximando. O deus irrompeu no templo com determinação, ignorando a sacralidade do local. Medusa implorou a deusa para que não a deixasse ser ferida, mas Poseidon a agarrou e a ultrajou no próprio altar. Os gritos de angústia da jovem ecoaram entre as colunas do templo. Após consumar seu ato, o deus se retirou com ar de triunfo, sentindo que havia profanado o espaço mais querido por Atena. Minutos depois, ferido, conseguiu se arrastar até o templo. Ele encontrou Medusa em estado de choque, tremendo e sentindo-se maculada e impotente. O julgamento de Atena. A chegada de Ificles. Ificles murmurou seu nome com dor, tentando se aproximar, mas Medusa suplicou em meio ao mar de lágrimas que ele não a visse naquele estado. Nesse momento, a estátua de Atena pareceu ganhar vida. A deusa havia presenciado tudo e sentia profunda vergonha, não de Poseidon, mas de sua própria sacerdotisa, a quem culpava por permitir o ocorrido. A acusação divina. A voz de Atena ressoou pelo templo, acusando Medusa de permitir que seu altar fosse profanado por sua vaidade e beleza excessiva, que teriam atraído a atenção do deus. Medusa, entre lágrimas, tentou justificar-se, clamando que não era sua culpa, que ele a havia forçado, mas a deusa a interrompeu rudemente. A sentença cruel. Atena declarou que sua beleza havia trazido desgraça e que, por isso, ela carregaria a marca de seu erro. A transformação. Uma dor excruciante atravessou o corpo de Medusa. Seus cabelos transformaram-se em serpentes que sibilavam com fúria, e seus olhos adquiriram um poder letal. Qualquer um que os encarasse seria convertido em pedra. O grito de Medusa ecoou, misturado ao farfalhar das serpentes. Ificles, ainda ferido, aproximou-se com a intenção de ajudá-la. Ela gritou para que ele se afaste, mas ele não obedeceu. Uma das serpentes em sua cabeça o mordeu. Ao cruzar seu olhar petrificante, o jovem se transformou instantaneamente em pedra. Medusa, devastada, tentou abraçar a estátua inerte de seu amigo mais querido. Incapaz de suportar a dor e o remorso, ela fugiu do templo, desesperada para não causar mais dano a ninguém. O exílio da Górgona. Terror em Atenas. Os poucos que a viram correndo pela noite ficaram aterrorizados com o aspecto horrendo daquela criatura, que pouco antes era um exemplo de virtude sacerdotal. As pessoas de Atenas, tomadas pelo medo, organizaram expedições de caça para eliminar o monstro. Contudo, os homens que a encontravam eram transformados em pedra apenas por cruzarem olhares com ela. Refúgio nas ruínas. Medusa, consumida pelo medo e arrependimento, se afastou da cidade para evitar mais vítimas. Ela encontrou refúgio em um antigo templo em ruínas, também dedicado a Atena, abandonado há séculos. Lá viveu em total reclusão, alimentando-se de pequenos animais, evitando qualquer contato humano. Sua reputação como uma das temíveis Górgonas, com o poder de transformar seres vivos em pedra, só aumentava. Devoção persistente. Muitos guerreiros, buscando glória, tentaram enfrentá-la, mas nenhum jamais retornou.
Apesar de sua aparência monstruosa e vida isolada no fundo, Medusa ainda mantinha um elo com seu passado. Ela continuava a acender lamparinas de azeite diante das antigas estátuas de Atena, em seu refúgio em ruínas, lembrando-se de seus dias como sacerdotisa dedicada à missão de Perseu. No Olimpo, Atena notou esses gestos e sentiu um leve remorso, mas não revogou o castigo. Poseidon, por sua vez, vangloriava-se de sua vingança bem-sucedida. Anos passaram e a lenda da Górgona, com poder petrificante, se espalhou por toda a Grécia. Perseu, um jovem herói filho de Zeus e Danae, decidiu empreender a missão de enfrentá-la. Dizia-se que ele foi incentivado pela própria Atena, que lhe concedeu seu escudo polido e a assistência de Hermes com suas sandálias aladas. Algumas interpretações da história sugerem que Atena buscava libertar Medusa de seu sofrimento, enquanto outras acreditavam que a deusa desejava simplesmente erradicar qualquer vestígio da humilhação em seu altar. O confronto final. A chegada às ruínas. Perseu viajou até o local desolado onde a Górgona habitava. Ao chegar, deparou-se com estátuas de homens com expressões de pânico, uma terrível confirmação do poder mortal da criatura. Com o escudo erguido para refletir a imagem, ele avançou, utilizando a superfície polida para guiar-se, sem olhar diretamente para Medusa. O encontro com a Górgona. Ao encontrá-la, sentiu uma ponta de compaixão. Ele a viu encolhida, a cabeça coroada de serpentes, os olhos perdidos em uma existência miserável. A Górgona percebeu a presença de Perseu pelo som de seus passos, se preparou para defender-se, mas Perseu estava preparado. Guiado pelo reflexo em seu escudo, ele ergueu a espada, clamando a Atena por força. O golpe fatal. Com um golpe preciso, a cabeça de Medusa caiu no chão. Seu corpo se inanimou e um silêncio profundo se instalou nas ruínas. Do sangue que jorrou do pescoço de Medusa, emergiram dois seres notáveis. Crisaor, um guerreiro portando uma espada dourada, e Pégaso, um cavalo alado de pelagem branca e brilhante. Eram filhos de Poseidon, concebidos no momento do ultraje no templo de Atena, sem que Medusa soubesse que os carregava. O legado da Górgona. Surpreso, Perseu guardou a cabeça da Górgona em uma bolsa para evitar seu poder petrificante. Pégaso, agora livre, bateu suas asas e azul os céus, enquanto Crisaor partiu para trilhar seu próprio destino lendário. Com a missão cumprida, Perseu retornou vitorioso a Atenas. Ele lhe ofereceu a cabeça de Medusa a Atena, e a deusa fixou em seu escudo, utilizando-a como uma arma capaz de infundir terror em seus adversários. Para alguns, esse gesto representou o desfecho de um julgamento divino cruel. Para outros, significou que Atena desejava preservar a memória de sua sacerdotisa mais fiel. Assim encerrou-se a existência da jovem que um dia sonhou em honrar Atena e que, por um destino injusto e a rivalidade entre divindades, se tornou a criatura mais temida da Grécia. A tragédia de Medusa, uma vítima dos deuses. Sua história é marcada pela tragédia de um amigo transformado em pedra, pela reputação de um monstro capaz de petrificar com o olhar e pelo fato de que poucos se recordam de que, em essência, ela foi uma vítima da disputa entre deuses. Poseidon a violou, Atena a castigou e a humanidade a perseguiu. Um símbolo permanente. Embora os poetas cantassem os feitos heróicos de Perseu e o nascimento de Pégaso, o cavalo alado que simbolizava uma pureza de certa forma vinda de sua mãe, o rastro de Medusa permaneceu presente. A cabeça incrustada no escudo de Atena, cujos olhos amaldiçoados continuavam a congelar os inimigos da deusa. Um lembrete de injustiça. Era um lembrete silencioso da injustiça que pode recair até mesmo sobre os mais devotos, e de como um único ato de rancor divino pode converter uma jovem inocente em uma figura monstruosa da lenda. Se você gostou de conhecer essa versão da história de Medusa, não se esqueça de mostrar seu apoio. Apoie este conteúdo. Curta. Dê um curtir neste conteúdo para que ele alcance mais pessoas interessadas em mitologia e histórias fascinantes. Inscreva-se. E para não perder nenhuma das próximas narrativas, análises e descobertas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe. Sua inscrição e seu like ajudam muito a continuar trazendo conteúdos incríveis como este para você. Reflexões sobre o mito de Medusa. O mito de Medusa nos convida a refletir sobre temas como injustiça, culpabilização da vítima e o poder das narrativas. Ao longo dos séculos,
Sua história foi contada de diferentes perspectivas, muitas vezes retratando-a simplesmente como um monstro a ser derrotado. No entanto, quando examinamos a narrativa completa, percebemos que Medusa foi, antes de tudo, uma vítima de circunstâncias além de seu controle. Sua beleza, que deveria ser apenas um atributo, tornou-se a causa de sua ruína quando despertou tanto o desejo quanto a inveja divina. Esta versão da história nos lembra que, por trás de cada monstro mitológico, pode haver uma história de dor e injustiça que merece ser contada. A simbologia de Medusa na arte. Ao longo da história da arte, Medusa tem sido representada de inúmeras formas. Na arte grega antiga, ela aparecia como uma figura grotesca com presas, língua protuberante e olhos arregalados, destinada a afastar o mal. Durante o Renascimento, artistas como Caravaggio e Cellini a retrataram no momento de sua decapitação por Perseu, frequentemente com uma expressão de dor ou surpresa que humanizava a figura mítica. Na arte contemporânea, Medusa tem sido reinterpretada como um símbolo feminista, representando a raiva justificada e o poder feminino diante da opressão. Sua imagem continua a fascinar e inspirar artistas que buscam explorar temas de transformação, poder e injustiça. Interpretações modernas do mito. Perspectiva feminista. Muitas interpretações contemporâneas veem Medusa como um símbolo da opressão feminina e da culpabilização da vítima. Seu castigo por ter sido violada representa como as mulheres frequentemente são responsabilizadas por violências sofridas. Símbolo de resistência. A transformação de Medusa também pode ser vista como uma forma de proteção e resistência. Seus olhos petrificantes tornaram-se uma arma contra potenciais agressores, simbolizando o poder de enfrentar e deter ameaças. Crítica ao poder. O mito ilustra como figuras de autoridade, os deuses, podem abusar de seu poder contra os mais vulneráveis. A rivalidade entre Poseidon e Atena, que resultou no sofrimento de Medusa, reflete como disputas de poder frequentemente têm consequências devastadoras para inocentes. Medusa na cultura popular. Cinema. No cinema, Medusa apareceu em filmes como Clash of the Titans, tanto na versão de 1981 quanto no remake de 2010, onde é retratada principalmente como antagonista. No entanto, produções mais recentes têm buscado explorar sua história de forma mais complexa e nuançada. Jogos. Em videogames como God of War e Assassin's Creed Odyssey, Medusa aparece como um chefe poderoso a ser derrotado. Esses jogos frequentemente incorporam elementos do mito original, mas adaptados para criar experiências de gameplay desafiadoras. Literatura. Na literatura contemporânea, obras como Stone de Madeline Miller e diversos poemas e contos têm recontado a história de Medusa a partir de sua própria perspectiva, dando voz a uma figura que tradicionalmente é silenciada na narrativa clássica. O legado psicológico do mito. Na psicologia, o mito de Medusa tem sido analisado sob diferentes perspectivas. Freud interpretou a decapitação de Medusa como um símbolo de castração, enquanto Jung via nela um arquétipo da transformação e do aspecto sombrio do feminino. Terapeutas contemporâneos frequentemente utilizam o mito para discutir temas como trauma, resiliência e a capacidade de transformar experiências dolorosas em fontes de força. A jornada de Medusa, de sacerdotisa a monstro temido, pode ser vista como uma metáfora para o processo de adaptação após traumas severos. O olhar petrificante pode representar tanto o congelamento emocional que ocorre após experiências traumáticas, quanto o poder de estabelecer limites firmes contra novas violações. Medusa, uma história de transformação. Da beleza à monstruosidade, da vítima ao símbolo. A jornada de Medusa nos lembra que as histórias que contamos moldam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Ao revisitar este mito antigo com um olhar contemporâneo, podemos encontrar novas camadas de significado e relevância. Sua transformação física, de uma bela jovem para uma criatura temida, espelha transformações emocionais e sociais que muitos experimentam após traumas. No entanto, mesmo em sua forma monstruosa, Medusa manteve sua devoção e humanidade interior, acendendo lamparinas para a mesma deusa que a amaldiçoou. Este paradoxo nos convida a questionar nossas próprias concepções de beleza, poder e justiça, e a reconhecer a complexidade que existe em cada história, mesmo naquelas que parecem, à primeira vista, simples contos de heróis e monstros.